Olá para você que está acompanhando a programação aqui da Rádio Defensoria. Está começando, na verdade, mais um programa Entrevistas DPE, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de ONGs e de projetos, né, que tem atendido migrantes e refugiados aqui em Roraima. E para falar sobre esse assunto, sobre o projeto específico Empoderando Refugiadas, eu recebo aqui a coordenadora do projeto, que é a Iana Lima, e a assistente desse projeto também, que é assistente do meio de vida da Aves, que é uma parceira, mas que trabalha para o projeto especificamente. Primeiramente, sejam muito bem-vindas a Luara Rezende, que é assistente, e a coordenadora a Iana Lima. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. A gente está muito feliz de vir aqui compartilhar com os ouvintes e as ouvintes sobre esse projeto, que nos motiva muito todos os dias e que acontece aqui em Roraima desde 2019. É um trabalho muito legal, mas eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, quem está acompanhando, como é que nasceu essa iniciativa, como nasceu, na verdade, o projeto Empoderando Refugiadas, até porque a gente está num ambiente aqui de fronteira, onde a gente tem esses refugiados, migrantes venezuelanos, e nasceu daí, né? Mas explica pra gente como tudo aconteceu. Bom, o Empoderando Refugiadas é um programa que surgiu em 2015, 2016, por iniciativa do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, ONU Mulheres e Pacto Global da ONU no Brasil. Então, essas três iniciativas entenderam que era necessário criar, fomentar o ingresso de mulheres refugiadas no mercado de trabalho. E, portanto, criaram um programa que pudesse atender, capacitar, preparar essas mulheres e conectar as mulheres às empresas. Então, o objetivo macro do projeto é esse, é fomentar a empregabilidade no mercado de trabalho. Inicialmente, o projeto surgiu em São Paulo, porque lá atrás, antes da questão Venezuela ficar mais pulsante, mais ativa, né, aqui, especialmente aqui na fronteira, os migrantes do Brasil, os refugiados, se concentravam na grande cidade que é São Paulo. Então, surgiu lá no ano de, ali como eu falei, 2015, 2016, 2017 repetiu-se uma nova turma, 2018 também. Em 2019, entendendo que a questão aqui começava a aumentar, né, o fluxo de imigrantes e refugiados vindo pela fronteira da Venezuela com o estado de Roraima foi ficando cada vez maior, decidiu-se então trazer o projeto também para o norte, aqui na cidade de Boa Vista. Então, a ideia, depois que deu certo, conseguimos fazer turmas em Boa Vista e São Paulo, é que a gente permanecesse com esses dois polos a partir de 2019. Só que em 2020 a gente foi surpreendido pela pandemia. E aí a gente precisou reinventar o projeto em termos de operação, porque ele era um projeto que acontecia 100% presencial. E aí, como é que a gente vai fazer, dar condições? Porque numa situação de agravamento, né, como foi a pandemia, essas populações são ainda mais afetadas e mais vulnerabilizadas. Então, a gente entendeu que, em hipótese alguma, a gente ia parar com o projeto, a gente ia continuar. Mas como fazer desse projeto um projeto totalmente presencial de capacitação de mulheres e de conexão com as empresas, um projeto que fosse sustentável, sem oferecer riscos à vida das pessoas por conta da questão da pandemia. E foi aí que a gente... É ruim usar a palavra oportunidade numa situação de calamidade, né, como foi a pandemia, mas a gente encontrou formas de aplicar o projeto ainda na situação pandêmica, mas não só de permanecer em São Paulo e Boa Vista, mas de levar para outras cidades. Então, hoje a gente tem operações do projeto, ou seja, turmas, em que a gente capacita mulheres refugiadas também na cidade de Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, e sempre que tem uma oportunidade de fazer em novas cidades e que a gente entende que a gente consegue mobilizar parceiros e rede local, a gente leva o projeto, porque hoje a gente tem um modelo bem estabelecido e empresas muito próximas e que acreditam nessa iniciativa que surgiu lá em 2016. Aqui em Roraima nós temos essa situação específica, né, da migração venezuelana. Eu acredito que você também tenha trabalhado com migrantes de outros países também, obviamente tem o Haiti,
tem migrantes também aqui da América do Sul, enfim, muita gente, né, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, moradores às vezes que não têm onde nem dormir, né, se alimentar. São muitas situações que o roraimense ele vivenciou de perto, né, por mais que não tenha se envolvido nessa ajuda direta, mas é impossível ninguém lembrar da situação que essas pessoas vivenciaram aqui no estado. E nesse momento, né, que essas pessoas estão nessa situação, como esse projeto de fato, né, que você tem contado, ele funciona na prática, né, ali com cursos, que tipo de capacitações são essas que podem empoderar essas refugiadas? Lá atrás, a gente tinha o objetivo do projeto era conectar mulheres e empresas. E ao longo dos anos, a gente foi percebendo que não bastava fazer a conexão, porque essas mulheres precisavam ter um subsídio, um suporte educacional para que elas chegassem bem preparadas para uma entrevista de trabalho. Então, inicialmente, o projeto a gente realizava workshops preparatórios. Então, workshop de educação financeira, workshop de marketing pessoal, a gente chama de marketing pessoal, mas que é o desenvolvimento de soft skills, né, dessas habilidades e competências socioemocionais para o mercado de trabalho. Enfim, fazíamos workshops variados para que elas tivessem ali um suporte técnico para chegar nessas entrevistas. Bom, percebemos também que não bastava preparar só as mulheres. Então, a gente entendeu que as empresas precisavam se preparar para esse novo contexto, em que elas iriam contratar profissionais capacitados, qualificados, mas de outras origens, né? Nacionalidades, crenças religiosas, idiomas diferentes. Então, a empresa também precisava de uma capacitação. Então, hoje em dia, o projeto atua nessas duas frentes, tanto com as mulheres refugiadas, quanto com as empresas. E até falava com a Luara no caminho para cá, que a gente não olha só para a mulher, a gente olha para a família como um todo. Porque empoderar a mulher é também mexer na estrutura dessa família. Explicar para essa família que essa mãe ou essa mulher ela pode trabalhar, ela pode fazer a gestão da casa, ela pode estar onde ela quiser, né? Ela precisa de suporte para isso. Então, a gente foi amadurecendo ao longo dos anos esse perfil de capacitação do projeto das duas frentes, mulheres e empresas, e hoje em dia nós passamos por diversos parceiros e temos a felicidade de seguir com o Senac como o principal parceiro educacional. Não é o único, a gente já teve outros excelentes, mas o Senac a gente tem conseguido mantê-lo em outras cidades. Então, a gente já entendeu como é a dinâmica do Senac, né? E temos conseguido levar também para as outras cidades de atuação esse modelo de educação. Nos atende muito bem e o Senac foi muito flexível ao entender que, para além dos cursos que eles já têm formatado, né? Eles têm lá N cursos em diversas áreas com X horas. A gente falou para eles, para nós, não bastam essas X horas, 60 horas. Aqui em Boa Vista, a gente oferece uma capacitação que no Senac, ela tem 60 horas. Mas para o Empoderando Refugiadas, o Senac incorporou outras 20 horas de assuntos diversos para que facilite a adaptação cultural dessas mulheres aqui. Então, elas têm a capacitação técnica adicionada à capacitação de competências socioemocionais. E aí, hoje em dia, aqui em Roraima, o curso que o Senac oferece tem 80 horas para o Empoderando Refugiadas. Como que a gente escolhe essa metodologia técnica? Aqui falando de capacitação técnica, né? Se a gente vai oferecer um curso de atendimento, de vendas, de processos logísticos, é muito baseado na conexão que a gente tem com as empresas. Então, o Empoderando hoje em dia, na 9ª edição, já tem aquelas empresas que são muito próximas do projeto, que acreditam no que a gente faz. E aí, com base no setor dessas empresas, a gente define qual vai ser a metodologia utilizada. Por muitos anos tem sido a metodologia de atendimento e vendas. Mas todas as vagas são para atendimento e vendas, ou todas as empresas são dessa área? Não. Mas a mulher que atende bem, que ela sabe conversar, ela tem uma boa desenvoltura com um cliente, seja um cliente externo, um cliente interno, uma equipe, colegas de trabalho, ela vai saber se integrar melhor em qualquer área ou qualquer negócio. Então, a escolha dessa metodologia, ela não é aleatória ou ela não é só para empresas do varejo ou de comércio, né? Vou formar a mulher em atendimento e vendas só para trabalhar nesse nicho. Não. A mulher que atende bem e que vende bem, vende não só produtos, mas a si própria no sentido sabe vender o seu currículo, sabe se expressar bem, ela vai conseguir se encaixar em várias outras áreas.
Mas, importante dizer também que o projeto, para além do que já oferece formatado, é muito aberto em relação a adicionar novas metodologias. Então, tem um caso muito feliz que a gente realizou ali no ano de 2022, que a Lojas Renner, que é uma parceira desde a primeira edição, nos falou assim, a gente tem uma oportunidade de contratação de volume para uma área de processos logísticos. As mulheres trabalhariam no centro de distribuição da marca. Vocês podem capacitá-las para isso? A gente buscou junto com o Senac um curso que atendesse a esse nicho específico, né? Então a gente também tem essa flexibilidade de entender o que favorece o preparo da mulher e a empresa que quer contratar. Então estamos sempre trabalhando a muitas mãos para pensar a melhor forma de preparar os dois lados, tanto as mulheres quanto as empresas. Mas isso a gente não fala só de Roraima, porque dá para enviar essas mulheres, por exemplo, que são capacitadas aqui para atuar em outros estados? Perfeitamente. Desde o início, quando a gente trouxe o projeto aqui para Boa Vista, né, no ano de 2019, a gente já trabalha em parceria com a estratégia de interiorização, né? Então, da Operação Acolhida. Da Operação Acolhida, exatamente. Então, as mulheres, elas se capacitam aqui, mas com a possibilidade de serem contratadas para empresas que estão fora do estado de Roraima. E aí elas participam voluntariamente da estratégia de interiorização. Então, por exemplo, a gente mobiliza várias empresas a nível nacional. Então, tem uma empresa no interior do Paraná, ou, sei lá, uma outra cidade de Santa Catarina, uma cidade do Rio de Janeiro, que quer oferecer uma vaga. Essa mulher, ela tem a possibilidade de analisar se ela tem interesse tanto no perfil da vaga, né, naquele emprego, quanto no local. Então, a gente explica para elas, né? Luara tá aqui, ela que faz esse processo hoje em dia. Ela vai já explicar. Eu vou passar a palavra para ela, mas a gente explica para essas mulheres, essa empresa ela é desse negócio, ela tá oferecendo esse tipo de vaga e é essa cidade, nesse estado. A Luara até comentou comigo que estava explicando para algumas delas onde era o Espírito Santo, onde é esse estado, como é a cidade X, que a empresa Y estava oferecendo uma vaga. Então a mulher tem a oportunidade de decidir se ela quer participar daquela seleção ou não, né? É tudo voluntário. E aí, uma vez que ela decide que quer participar, é aprovada, ela automaticamente faz parte, então, da estratégia de interiorização para mudar, né? Para aquela determinada cidade. Aí, claro, dentro desse processo existem inúmeras etapas e apoiadores, né? Organizações que operalizam determinadas etapas, mas que a gente já realiza desde 2019 e tem casos muito positivos de integração em determinadas cidades. Isso é muito bacana porque aí entra aquilo que você falou no início, né? É um projeto, é um programa que nasceu de várias instituições que atuam nessa linha de frente com refugiados e imigrantes e que entendem essa necessidade, né? E aí entra aqui a Luara, que é da AVSE, para refugiados também, ela é assistente de meio de vida da AVSE, especificamente para o projeto, certo? Exatamente. Explica pra gente, então, até o que a Ayana já começou falando, que é esse trabalho de logística. Como é que atua a AVSE dentro desse projeto, né? Qual é a contribuição da AVSE para o Empoderando Refugiadas? Bom, como a Ayana bem disse, esse projeto é um projeto de muitas mãos, né? Então, parte do meu trabalho, que eu fico no abrigo, eu faço a seleção dessas mulheres, né, juntamente com o Acnur, mas também é muito de mobilizar, de comunicar e de estar ali com elas no dia a dia para entender as diferentes necessidades que elas têm para participar do projeto, para conseguir um trabalho. Então, além desse processo seletivo que a gente faz, né, a primeira turma esse ano foi no Rondon 1 e a segunda turma vai ser em outros abrigos, né? Vai ser no Rondon 5, abrigo Pricumã e abrigo Tuaranoco, incluindo aí mulheres indígenas. O meu trabalho especificamente, né, no dia a dia, é de estar orientando essas mulheres sobre como fazer uma carteira de trabalho, como fazer um currículo, como é que elas buscam oportunidade de trabalho. E além de encaminhar também para outras possibilidades que a gente vê, né? Uma coisa que eu estava comentando com a Ayana é que a gente tem visto que muitas mulheres antigamente queriam viajar para outros lugares do Brasil e esse perfil tem mudado um pouco ao longo do tempo e hoje a gente tem visto cada vez mais mulheres que querem ficar em Boa Vista por estarem mais perto da família, por já terem uma rede de apoio aqui na cidade de Boa Vista, né?
já terem uma comunidade venezuelana que já está estruturada. Já está estabilizado, na verdade, aqui na cidade, né? Exato. Então, essas pessoas elas não querem ir para longe. Elas querem se estabilizar no Brasil, mas querem ter a possibilidade de visitar os seus familiares, de estar em contato com seus amigos da sua nacionalidade. Então, a Avice, desde o início, né, que esse projeto começou a ser implementado aqui em Boa Vista, a gente tem sido parceiro implementador. E como a Avice tem como uma missão, né, colocar a pessoa no centro do seu próprio desenvolvimento, isso casa muito com o objetivo do projeto de empoderar mulheres. Até porque, lembrando que a estratégia de interiorização, ela funciona muito bem, por exemplo, para a contratação de homens solteiros, para pessoas sem filhos. E, nesse sentido, as mulheres acabam sendo um pouco prejudicadas por estarem em um contexto onde tem, por exemplo, uma família monoparental, onde só tem uma pessoa que é responsável pelos filhos, né? Então, a gente tenta viabilizar que essas mulheres sejam também incluídas na estratégia da interiorização e no mercado de trabalho, considerando as suas especificidades. Era até essa próxima pergunta, né? Porque eu lembro que no início, realmente, a maior parte das vagas, eu lembro que, por exemplo, para a ideia de se deslocar com o projeto de interiorização do Projeto Acolhida, até para Manaus ia ali homens, né? Ou então quando a gente ia embarcar ali pelo aeroporto e acompanhava também alguns migrantes até o aeroporto, seja pelas companhias aéreas privadas ou pela própria Força Aérea Brasileira, né? Que prestava esse apoio também. Eu sempre observava muito homens, né? Ali a maioria dos homens que iam serem interiorizados já para trabalhar em empresas, né? Em outros lugares do país, eles iam, na maior parte deles, homens solteiros. E aí que entra essa sensibilidade do Empoderando Refugiadas, porque, de fato, a mulher ela acaba assumindo muitas responsabilidades como chefe de família, ainda mais chefes de famílias solteiras, né? Exato. Que é esse formato de família monoparental. E aí que vocês entram, né, com esse projeto sensibilizando, acolhendo também, porque eu acho que trabalhar com mulher é diferente. Uhum. Explica pra gente essa sensibilidade que se tem também com mulheres que já são refugiadas, já estão assim, em situação de vulnerabilidade, mas também que tem essas especificidades de ser mãe, de ser dona de casa, de lidar também com muitas responsabilidades e também precisar sustentar sua família e seus filhos. Esse é um dos principais focos do nosso trabalho, né? De fazer com que essa mulher, chefe de família, muitas vezes cuidadora de uma pessoa com deficiência, né? A gente tem muitos perfis no abrigo em situação de vulnerabilidade e famílias extensas, né? Mães com 5 filhos a gente tem na primeira turma. Então, assim, é um desafio para a gente encontrar uma vaga com esse perfil familiar. Então, a gente tem esse cuidado na hora de fazer o encaminhamento para a vaga e a gente inclui ao longo do curso, né? Elas têm o curso formal do SENAC de atendimento e vendas. E a gente tem essa atividade de contraturno, que inclui a elaboração de currículo, a emissão da carteira de trabalho, preparação para a entrevista e sessões informativas sobre diferentes temas, né? Então, a gente faz sobre direitos trabalhistas, sobre direitos da mulher no Brasil, sobre como acessar o SUS, como acessar os SUAS, né, da assistência social. Então, todas essas atividades, ela tem esse propósito de empoderar essa mulher naquele contexto, considerando essas especificidades que eu mencionei antes, né, cuidadoras de PCD, mães solos. E, inclusive, nessa turma desse ano, a gente conseguiu levar o curso para um espaço onde tem um espaço kids para as crianças poderem ficar enquanto as mulheres estão no curso. Então, para a gente também já foi um ganho no sentido de aumentar a presença das mulheres nas aulas através desse espaço, onde as crianças podem ficar durante o horário do curso. E aí entra esse processo que você atua ali diretamente, que é nessa capacitação, nesse aperfeiçoamento, né, nessa orientação de entender o sistema, né, burocrático brasileiro, digamos assim, porque quem vem de outro país é outro formato, né, é outra situação ali, é outra forma de se cadastrar nos programas sociais que existem. É totalmente diferente fazer uma carteira de trabalho, um currículo aqui no Brasil. Elas depois que passam por essa capacitação, elas comentam, o que elas compartilham com você? Sim, eu acho que uma barreira não, né? Um obstáculo que a gente tem enfrentado
é a inclusão digital. Porque muitas delas não têm telefone. E aí, fazer a emissão de uma carteira de trabalho digital, enviar um currículo por e-mail, são dificuldades que a gente apoia. Então, eu fico nessa parte de mediar o contato com a empresa, de agendar o horário da entrevista e disponibilizar o meu computador para que ela faça uma entrevista remota. Então, só para você ter uma noção, né, na segunda turma, de 20 mulheres selecionadas, 10 têm telefone. Então, isso é uma das questões, né? O idioma é outra questão que também sempre se coloca como uma dificuldade adicional para elas no processo seletivo. Então, a gente também sempre encaminha para cursos de português, de idiomas. E aí, outra coisa que eu acho que seria importante mencionar, além do idioma, Eu queria fazer um comentário também muito relacionado a isso, e a reflexão que você fez no começo da sua fala. Você falou assim, a gente via muitas vagas para homens, né? Um fluxo muito grande de homens solteiros. Conseguindo oportunidade de trabalho ou se deslocando para outros estados. E aí, em contrapartida, quando você volta o seu olhar para dentro dos abrigos, que é onde a Luara trabalha junto com essas mulheres, você percebe o maior número de mulheres, crianças, idosos. Não à toa, porque as oportunidades, não as oportunidades, mas porque é mais complexo, porque essas pessoas atravessam mais barreiras, né, para de fato se conseguir uma oportunidade de sair daquela conjuntura, né? Uhum. Então, tudo isso que Luara está mencionando de dificuldade com o idioma, todo migrante e refugiado tem, certo? Só que aí você vai aprofundando. Aquela mulher, ela muito possivelmente cuida dos filhos, famílias numerosas que a gente lida dentro do Empoderando, às vezes cuida dos pais, às vezes cuida de pessoas com deficiência. Ela também precisa aprender o idioma, mas ela tem toda essa outras tarefas, que não são tarefas, né? São trabalhos mesmo, que exige daquela mulher que esteja ali na família. Então, quando a gente fala assim, empoderar mulher, a gente precisa olhar em como dar apoio para essa mulher, colocar o filho naquele período ou numa escola, ou numa atividade lúdica, como o espaço de crianças, que hoje em dia tem lá dentro do abrigo. A gente precisa entender, mas essa mulher, ela corre o risco de deixar o projeto porque ela vai conseguir uma diária de um trabalho para fazer numa sexta-feira? Porque ela vai preferir, a gente entende isso, né? Então a gente também... A necessidade é urgente, né? A gente olha para isso também. Como que a gente pode apresentar soluções para que ela confie no que a gente está oferecendo para ela, porque a gente sabe que a longo prazo aquilo ali vai ser mais duradouro para ela, né? Então a gente já fala de soluções duradouras, a gente não está mitigando também no momento. Como? E rentável também vai ser mais rentável. Então, quando a gente realmente fala de empoderar mulheres, você tem que olhar para toda a estrutura e você mexe com toda a estrutura, né? Então, o nosso objetivo é não deixar ninguém para trás. Então, a gente está falando aí de mulheres em seus mais diversos perfis, né? Mulheres refugiadas e mulheres negras, mulheres LGBTQI+, mulheres com deficiência, mulheres trans. Então, a gente vai... Mulheres 50+, né? Hoje em dia, a gente estava até num evento agora, que está acontecendo no Senac, justamente para debater a inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho, e falou-se dessa faixa de mulheres que não são nem consideradas idosas, porque não fizeram 60 anos, mas estão com 50 anos e já têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, você tem que olhar para tudo isso para criar um projeto ou uma iniciativa robusta e mexer nessa estrutura para que essa mulher, de fato, se empodere, que ela tenha autonomia e independência, né? E consiga ser o vetor de liderança e mudança dessa família. Então, não é olhar para a mulher e falar, vem cá, vou te dar um curso, você se forma, faz uma entrevista e vai trabalhar. Não, é um negócio muito articulado, com muitos parceiros, com uma rede que entende os desafios que existem dentro dessa proposta audaciosa de empoderar mulheres e mulheres refugiadas. Você falou num ponto muito interessante, porque eu assisti ontem, na verdade, foi o último programa, né, do Profissão Repórter, e o tema era exatamente esse de mercado de trabalho para mulheres 50+, né? Olha. Só que eram brasileiras, né? Eram brasileiras que foram entrevistadas e já
contaram as dificuldades, muito sofrimento, né? A questão da autoestima, de não conseguir. E agora você citou as migrantes, você imagina então mais que triplica barreiras. ali essas dificuldades, essas barreiras e obstáculos para conquistar esse espaço no mercado de trabalho. Como é que funciona, diante de tudo isso que você falou, capacitar essas mulheres de fato, né? Porque eu acredito até aprender outro idioma com 50 anos é mais difícil do que uma moça de 20 anos, né? Sim. E conseguir inserir elas nessas vagas também. Esse público que a gente atua tem muita vontade, sabe? Tem muita vontade de mudar. Porque é importante também a gente falar que ninguém tá aqui porque escolheu tá aqui, né? As pessoas refugiadas, elas não estão no Brasil porque elas escolheram mudar de vida ou melhorar de vida ou, vou estudar. Como qualquer um de nós, que se quiser aprender, sei lá, um outro idioma e tem condições e vai morar fora e volta. Não é esse o caso. A gente está falando de pessoas que têm suas vidas correndo risco em determinado país, né? Aqui, claro, o que a gente está mais próximo aqui em Roraima é da questão Venezuela, mas existem países que estão em guerra no Oriente Médio, países que as pessoas vivenciam perseguições políticas, vivenciam perseguições por sua orientação sexual. Então, essas pessoas também pedem refúgio e uma análise é que essa pessoa ela não pode voltar para o país dela porque ela segue com um risco de vida, né? Então, assim, você consegue fragmentar e entender isso melhor. Tudo isso para te dizer que, então, essas pessoas estão aqui porque elas precisaram sair por risco de vida. E aí, elas chegam num país que fala outro idioma, que tem outras formas de viver, outras culturas, né, outras tradições. E aí, quando a gente vai falando de pessoas mais velhas, né, é mais difícil, porque essas pessoas estão há 50, 60 anos vivendo de um jeito e precisaram sair, às vezes com a roupa do corpo, com uma malinha pequena, deixando documentos e vida inteira para trás, né? Então, se já é difícil para as mulheres 50 mais ou qualquer população que está envelhecendo no Brasil, imagina para quem está chegando agora nessa situação. Então, o nosso trabalho claro, preparar essas mulheres, mas nesse aspecto a gente prepara muito a empresa. É fazer a empresa olhar para isso, com o cuidado. Abrir esse leque, né? Abrir, entender. Tem até um caso que eu adoro contar ele, porque ele me chamou muita atenção. É uma empresa, eu moro em Santa Catarina, uma empresa na minha cidade, ao acaso, não tinha sido uma empresa que chegou por mim, mas ela soube do nosso trabalho. Ela estava contratando com a operação, com a estratégia de interiorização, quase 50 pessoas. E ela queria levar um volume grande. E soube do Empoderando, veio falar comigo, coincidentemente eu na mesma cidade da empresa, então consegui estabelecer um vínculo muito próximo dessa empresa. E é uma empresa de indústria náutica, a cidade é uma cidade portuária, então tem esse mercado bem aquecido. E ela me falou assim, não, mas eu tenho vagas para homens. Eu falei, olha, mas por que suas vagas são para homens? Deixa eu entender quais são as habilidades que você precisa. Aí chegamos numa determinada função que a empresa entendeu ali com a conversa que poderia admitir mulheres, né? Contratar mulheres. Então, foi aí que o Empoderando entrou para entregar os currículos e fazer o processo seletivo junto com a empresa. E aí, era uma turma de 20 mulheres. A mulher separou 19 currículos, que ela queria entrevistar 19 e deixou um de fora. Quando eu olhei para aquele currículo, essa mulher que ela separou tinha 61 anos. Aí eu fiquei super sentida. Eu falei, eu não posso chegar para uma turma de 20 e falar 19 vão ser entrevistadas e uma não. Aí eu falei Por conta da idade, né? Por conta da idade, exatamente. Ela me falou isso, né? Eu falei, poxa, é uma profissional excelente, que tem um currículo muito bom, tem experiência. Conversa com ela. Conversa. E no fim eu já tava assim, pelo amor de Deus, conversa. Pelo menos conversa. Só pra, sabe, não gerar atrito. E aí ela aceitou conversar com ela. Contrataram uma mulher. Qual? A de 61 de 61 anos, que tá lá até hoje, tem 3 anos. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Porque a gente precisa quebrar as barreiras que já existem. E, às vezes, são barreiras que... Claro, a gente entende que a empresa é um monte de gente, né? Uma empresa é um monte de gente. Mas, às vezes, são barreiras que nós construímos ao longo da vida, né? Uma pessoa jovem... Indivíduo, né? Não é do indivíduo, empresa. Exatamente. Uma pessoa jovem, ela tem, talvez, dificuldade de pensar que com 61 anos ela também vai precisar de um emprego, né? Mas se você toca em outros aspectos, se você sensibiliza e você pede uma oportunidade para aquela pessoa, ela vai se abrir e ela pode se surpreender, né? E foi uma contratação muito feliz. Contrataram, na verdade, 2. Não. Foi uma e o marido de uma outra. Então,
duas famílias que a gente conseguiu colocar dentro da empresa, né? Mas a única mulher foi essa. E que tem desempenhado um bom trabalho, está lá até hoje. Então é isso que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo esse papel de sensibilizar e de... Não sei se quebrar barreiras, mas desfazer essas barreiras ou facilitar, verdade, né? Sabe? Isso. E esse trabalho, você contou que sabe que ela continua lá há 3 anos. Isso significa, então, que vocês também fazem um acompanhamento posterior a essas contratações. Vocês acompanham também os resultados ou tem esse feedback das empresas de como essas mulheres estão ali empregadas e como elas estão atuando? No começo a gente conseguia acompanhar, né? Mas agora a gente está falando de centenas de mulheres e que fica mais difícil. Então, ao longo dos anos, a gente também entendeu que a gente tinha um limite, tanto de equipe para acompanhar, quanto de cortar esse cordão umbilical, sabe? De deixar elas... Né? Exato, porque é preciso também. Então, a gente estabeleceu que a gente acompanha, caso a mulher seja contratada, até 3 meses. Tanto a empresa quanto a mulher. Porque é o período de experiência, né? Para todo mundo. Para a mulher, para a empresa e para a gente ver se aquilo ali, se aquele match vai fluir. Então, esse é o propósito nosso. Mas, inevitavelmente, a gente fica sabendo. Essa mulher que eu citei o caso, mora na minha cidade. Então, eu soube, né? Hoje, no evento que a gente estava, veio uma que é da turma de 2021, e acho que é 20 ou 21, não me lembro agora, mas que foi lá dar uma palestra para uma audiência enorme de empresas para contar a história dela, de como ela conseguiu o primeiro emprego, como ela foi crescendo. Então, a gente já consegue acompanhar alguns casos que se destacam. Tem casos de... Vou voltar a citar a Lojas Renner aqui, uma mulher que se formou na primeira turma de Boa Vista em 2019, uma mulher trans, refugiada, que não queria fazer o curso. Então, ela não queria nem fazer o curso. E aí, eu me lembro que ela conta que o esposo dela sensibilizou e falou, vai fazer. E aí, ela foi, fez o curso. Hoje ela é uma supervisora de loja, tem uma posição de quase gerência. É que eu não sei bem os cargos dentro do sistema da Lojas Renner, mas tem a supervisão, aí tem a gerência e tem um cargo no meio disso que é uma supervisão gerência. E ela já ocupa isso, ela já tem um time de pessoas que ela gerencia, sabe? Foi uma carreira progressiva, ela foi desenvolvida dentro da empresa, ela já participou de campanhas publicitárias da Renner. Então é uma pessoa que a gente sabe aí, por conviver com as empresas, por ter esse feedback muito positivo, que tá evoluindo e que tá levando outras pessoas. Porque também, uma coisa que a gente fala muito para as mulheres é, vocês estão abrindo portas. Se você tem um desempenho bem sucedido, aquela empresa vai entender que você e outros compatriotas, outras pessoas do seu núcleo também podem ser bons ou boas colaboradoras. Então, elas abrem portas para que outras mulheres refugiadas sejam contratadas. Nossa, isso é fantástico. Eu fico imaginando a felicidade de uma mulher que alcança, né, esse prestígio profissional, depois de uma pequena portinha que se abriu ali pelo Empoderando Mulheres, e é grata, acho que, para o resto da vida. E aí você citou dessa situação da mulher, né, que faz parte desse grupo também LGBTQIA+, APN+, hoje. E como é que é esse trabalho específico com elas também? Porque tem outras diferenciações, tem outros tipos de preconceitos, né? Existe um trabalho também de reflexão para a empresa em relação a isso? Sim, para a empresa, sim. Tem uma iniciativa que foi criada em 2021 pelo Pacto Global e o Acnur, chamado Fórum de Empresas com Refugiados. Esse fórum é uma iniciativa gratuita, então se tem empresas aí nos ouvindo, pode buscar online e se inscrever para participar. E nesse fórum discute-se temáticas abrangentes sobre a contratação de pessoas refugiadas. E aí você vai entender como contratar uma pessoa, que documentações você precisa, mas também esses grupos, né? E essa discussão, ela já está aí muito presente no cotidiano das empresas, especialmente nos pilares, né, do ESG. E então as empresas já estão promovendo outras iniciativas que contratam mulheres LGBT, 50+, PCDs, e a pessoa refugiada, ela é transversal a tudo isso. Você pode ter uma refugiada negra, LGBT, PCD, 50+. Né? 50+. Então, assim, é transversal. E aí as empresas já têm trabalhado muito esse olhar de integração. E do lado de cá a gente também trabalha, eu vou até passar a palavra para a Luara comentar como que é o trabalho quando identifica-se perfis do grupo LGBT, que foi sua pergunta específica. Preparar psicologicamente e emocionalmente, né? A gente começa daí, Luara. Sim.
É importante mencionar, né, como a Iana já tinha dito, que a gente inclui pessoas trans, né, no projeto. Então, uma das partes que envolve as sessões informativas, a gente inclui o tema de diversidade e inclusão para trabalhar tanto a questão de xenofobia, racismo, homofobia, porque a gente percebeu que os venezuelanos, não querendo generalizar, mas tem uma parcela que é mais conservadora em relação às pessoas da comunidade LGBTQIA+, e a gente começou a trabalhar isso. Uma questão muito sutil, assim, que eu reparava nas entrevistas, é que quando eu perguntava a orientação sexual, primeiro elas franziam a testa, tipo, o que é isso? Aí eu falava assim, ¿te gusta hombres ou mulheres? Hombre, puro hombre. No, solamente hombre. Ué, eu sou mulher, me gusta hombre. E depois eu tentei sensibilizar elas no sentido de que essa não é a única possibilidade. Há outras possibilidades e pessoas que desenvolvem afetos de outras maneiras. Então, vamos conhecer e falar sobre isso. Vocês sabem o que significa essa sigla gigantesca? Vocês sabem quais são os direitos da população LGBT aqui no Brasil? Então, esses momentos têm sido muito interessantes no sentido de aproximar e de sensibilizar também a população venezuelana sobre a diversidade que eles vão encontrar aqui no Brasil. Porque acho que, como você falou, são mais conservadores, então eles criam próprias barreiras entre eles mesmos. E acho que a sua intervenção, a intervenção da ADSE, juntamente com Empoderando Mulheres, quebra essas barreiras. E eu acho que até mulheres que talvez ali tivessem uma tal... não digo nem se esconder, na verdade, né? O receio Isso, receio é a palavra, de se mostrar de fato quem é, consegue se empoderar também como esse grupo LGBT. Se sentir à vontade, acolhida, ouvida, para poder participar e se integrar também aos grupos e se candidatar. Porque acho que tudo parte também da questão da autoestima, né? Quanto mais você se capacita, quanto mais oportunidades o ser humano tem como um todo, não só o brasileiro, mas em especial os refugiados, imigrantes que nós estamos abordando agora, de conquistar esse espaço, então, na sociedade. Porque antes de trabalhar, antes de conquistar seu espaço no mercado de trabalho, tem que ter esse espaço também na sociedade, né? De ser abraçado, de ser acolhido e entendido. Eu acho que é esse trabalho que vocês fazem ali da base. É muito emocionante, né? Trabalhar e atuar dessa forma. E assim, a gente tem que pensar que a população refugiada é o reflexo de uma sociedade, né? Então, não é que é muito diferente do que a gente vivencia aqui. O Brasil também tem tem pessoas mais conservadoras, tem pessoas que têm mais dificuldade de entender certos temas. Então, explicar isso de uma maneira muito empática também é o nosso papel como cidadão, né? Como cidadã, de mostrar isso que Luara falou aqui, esse tipo de conversa, a gente pode ter na mesa do jantar com a nossa família, né? De explicar que existem outras formas de afeto, que existem pessoas que estão com 50 anos e que querem trabalhar. E é uma loucura esse negócio de falar de 50 anos, porque, gente, daqui a pouco a gente tá com 50 anos, né? Outro dia eu vi uma política de inclusão para maiores de 40. Eu falei, que isso? Daqui a pouco eu tô podendo participar dessa política de inclusão. Eu fiquei preocupada ontem assistindo a reportagem. Eu fiquei muito preocupada. Então, assim, tá muito próximo da gente essa temática, né? Então, às vezes a gente tá sentado conversando com amigas que estão na mesma faixa etária, no mesmo círculo, e quando você senta para conversar com uma outra faixa etária, você consegue entender as dores que estão ali naquele processo, e aí aquilo vai ficando cada vez mais cotidiano nas suas conversas, né? Então, saber que pessoas são diversas e que elas precisam de espaço para expressar essa diversidade, para viver e se sentirem bem incluídas. Então, claro que a gente está aqui falando sobre população refugiada, mas esses estratos e essas comunidades, essas pessoas a gente encontra toda hora no nosso cotidiano, no mundo né? inteiro. Então a gente pode expressar a nossa contribuição de tantas formas, e é muito gratificante, sim. Não só o trabalho com população refugiada, mas o trabalho com mulheres, o trabalho com colegas, o trabalho com as empresas. Então, todo esse processo é muito gratificante, sabe? E motiva muito a gente a seguir. Então, às vezes a gente fica assim, poxa, tanta coisa, tanta barreira, tanta dificuldade para colocar uma pessoa, mas quando a gente escuta aquela uma pessoa contando a história dela, como foi hoje de manhã no evento que a gente estava,
tudo vale muito a pena, sabe? Toda a resiliência, toda a insistência nos processos, né? As conversas inúmeras que a gente faz para que uma pessoa seja contratada vale muito a pena. Agora eu vou abrir até um espaço para as considerações finais de vocês. Acho que eu já até resumi um pouquinho, mas para a Luara também, porque antes de a gente começar essa entrevista, a gente delimitou um tempo aqui, porque elas não são de Roraima, elas estão aqui de passagem, né? Tanto a Luara quanto principalmente a Iana, né? E tem esses compromissos de enviar, enfim, capacitar as pessoas, que era inclusive o evento que você estava agora de manhã, e tem esse deslocamento acontecendo aí então, né? Então é muito trabalho, vou deixar a Luara também fazer as considerações. Só uma pequena observação. Atualmente eu fico aqui em Roraima. Você não é de Roraima, mas está aqui, né? Estou para ficar nesse projeto, né? Para apoiar nesse projeto. Só também uma outra observação sobre o grupo de 50+. Eu achei incrível notar que na primeira turma a gente tinha 3 mulheres 50+, e foram as mais engajadas, as que mais participaram de sessões informativas, as que iam em todas as aulas do curso. E eu acho que isso também reflete a maturidade delas, no sentido de aproveitar essa oportunidade e de já terem uma responsabilidade maior dentro do núcleo familiar. Então, as mulheres mais novas, às vezes elas têm filhos, têm um esposo, mas as mulheres mais velhas já têm netos, já têm um esposo ali para cuidar, que tem uma deficiência física, uma condição de saúde. Então, as mulheres 50+, nesse projeto, nesse ano, elas se mostraram mais engajadas do que as mulheres mais novas. Isso acho que é um fato que me despertou a atenção. Mas também, para mim, é muito gratificante trabalhar nesse projeto, com esse recorte de gênero, com uma população tão vulnerável. E eu acho que um trabalho incrível que a Iana tem feito é de levar as empresas para conhecer o contexto do abrigo. E é um choque muito grande para as pessoas quando elas chegam e falam: meu Deus, elas moram em barraquinhas, num espaço extremamente quente, mas que é a estrutura melhor que a gente consegue oferecer. E uma comunidade muito grande, né? O Abrigo Rondon, onde foi realizada a primeira turma, tem mais de 2.200 pessoas. Então, assim, são muitas pessoas concentradas em um abrigo e pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Então, esse projeto, com esse enfoque de gênero e de integração, né? A gente agora tem trabalhado com vagas em outros lugares do Brasil, mas também em Boa Vista, é essencial para promover uma solução duradoura, né? Uma saída segura do abrigo e uma saída sustentável. Porque a mulher ela pode até conseguir fazer algum dinheiro ali fazendo as diárias, fazendo limpeza na casa de pessoas, mas dali um mês, se ela não tem dinheiro do aluguel, ela volta para o abrigo. E isso não é o que a gente quer. A gente quer que ela saia e que ela consiga um emprego formal, tenha os seus direitos garantidos e suba na empresa. Então esse é o objetivo. Exatamente. Então é isso, foi um prazer conversar com vocês, conhecer um pouco mais, né, dessa realidade, desse recorte realmente muito importante aqui para o estado de Roraima e para o Brasil, né, que recebe todas essas pessoas por meio das empresas, né, especificamente do projeto Empoderando Refugiados. E agradeço que vocês tenham aceitado o convite, tenham vindo aqui, tenham contado, até porque estamos dentro da Rádio Defensoria, e a Defensoria Pública do Estado de Roraima tem essa prioridade, né, de garantir direitos, de defender os direitos das minorias, e esse espaço é muito bacana para a gente mostrar o porquê que é tão importante também a atuação desses projetos das ONGs aqui em Roraima, mas como um todo mesmo, assim, para a sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, só para também fazer um fechamento, acho que você, ouvinte, que acompanhou o programa, é possível pensar no âmbito de esfera pública, privada, terceiro setor, inúmeras iniciativas de apoio, né? Como que a sua empresa pode apoiar, como que você, no seu trabalho, pode apoiar a integração de pessoas migrantes e refugiadas, mas é possível também fazer isso no nosso dia a dia como cidadão e cidadã, né? Então, promover essa integração, essa inclusão, ela é também olhar para essas pessoas como pessoas capazes, dignas e que estão aqui buscando reconstruir suas vidas, né? E que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que poderia causar a nossa saída, né? O nosso deslocamento por algum motivo, deixando familiares para trás. Então, é possível se engajar, sim.
ainda que seja quebrando esses preconceitos, né? No seu dia a dia, na atenção que você dá ao conversar com uma pessoa. Essas pessoas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, seja na escola dos filhos, num espaço que você divide para sua prática religiosa, num ambiente cultural. Essas pessoas estão aí e elas precisam se sentir integradas, e cabe a nós também voltarmos o nosso olhar para esse processo de inclusão. Acho que faltou só uma coisinha agora que eu vou deixar você falar também. Enfim, um empresário ou qualquer pessoa que tenha curiosidade, né? Como é que faz para saber mais um pouquinho do projeto também? Claro. Tem um site? Ótimo. Eu convido vocês a buscarem Empoderando Refugiadas. Eu falo para buscar no Google porque é mais fácil, né? Porque o site é muito longo. Mas é uma página que fica atualmente hospedada no site do Acnur. Lá você consegue se informar. A gente tem vídeos lindos que explicam o projeto também no YouTube. Tem a página do Fórum Empresas com Refugiados que eu comentei no início, que é empresascomrefugiados.com.br. Lá também é possível a empresa entender como contratar, que documentação é válida, todo o processo. Eu quero contratar, nunca contratei, como é que eu vou fazer? O passo a passo está todo lá. E a gente está em diversas formas e eventos aí, convidando as pessoas do setor privado para participar. O e-mail para fazer contato, posso passar? Pode. Do Empoderando Refugiadas é empoderandorefugiadas@pactoglobal.org.br, e a partir daí a gente conversa, faz reuniões, faz sensibilização nas empresas, palestras, para que a gente comece esse processo de inclusão conjuntamente. Então pronto, o acesso aos contatos repassados, as informações, quem tiver mais curiosidade de entender também sobre o projeto tá aí, só ouvir um pouquinho aqui a Iana. Então mais uma vez, muito obrigada à Luara, que ali faz essa assistência diretamente no abrigo, né, a Luara Rezende, e a Iana, que coordena esse projeto aí a nível nacional, né, que ela está se deslocando aí pelo Brasil, levando esse trabalho. Então mais uma vez, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Defensoria, pelo convite. Olha aí, quase que eu não deixei ela falar, viu? Mas muito obrigada mesmo. E assim a gente encerra mais entrevistas do DPE, esse programa que traz informações. E se você quiser acompanhar mais, é só pesquisar ali Defensoria RR no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.